Já tinha uma educação financeira dentro de casa, né? Super enraizada. E meu pai tinha essa preocupação de passar os valores, como eu disse no início, né? Cada família deveria se enxergar como uma pequena empresa, ou uma grande empresa, enfim, né? Dependendo do tamanho do patrimônio. Uma empresa, ela tem 3 destinos. Ou ela vai à falência, ou você faz a sucessão, ou você vende, né? Obviamente, você não consegue vender a sua família. Então, é muito difícil você passar para os seus sucessores todos esses valores, enfim, né? Ainda mais se tem algum negócio familiar envolvido. Já tinha uma educação financeira dentro de casa, né? Super enraizada. E meu pai tinha essa preocupação de passar os valores, como eu disse no início, né? E de criar uma ponte entre nós, né? Obviamente que eu sou a filha caçula do segundo casamento. Vocês são 4 filhos, é isso? 5 irmãos comigo. Você e mais 4? Isso. Caramba, e você é a mais nova dos 5? Eu sou a mais nova dos 5, eu sou do segundo casamento. Tá. E do segundo casamento teve algum outro ou só você? Não, só eu. Eu sou filha única. Da minha mãe eu sou filha única. E eu fui a única que tive a oportunidade de crescer, né, enfim, com ele. Então eu acompanhava muito de perto. Em resumo, eu me apaixonei por esse negócio de ações. Me apaixonei de verdade. Com que idade, mais ou menos, você lembra? Que você começou a gostar disso? Cara, eu lembro que dos 14 para os 15 anos, eu falei, nossa, isso é muito legal. Porque o que aconteceu? Essa época é aquela que a gente tá chato, pedindo dinheiro pros pais, quero isso, quero aquilo, né? E meu pai falou, tá bom, você quer uma mesada? Vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Eu vou te dar uma carteira de ações, tá? Você vai ser sócia da Ultrapar. Quem não sabe, a Ultrapar, por exemplo, é dona dos postos Ipiranga. E a Ultrapar vai te pagar aqui com essas X ações que eu estou te dando, o equivalente a R$300 por mês. Tá bom pra você? Aí com esses R$300 por mês, você tem 2 opções. Ou você usa esse dinheiro aí porque você está querendo comprar, ou você pode me entregar uma parte dele, ou todo dele, e a gente reinveste. E aí quando a empresa anunciar dividendos outra vez, não vai ser mais R$300 que você vai receber, 301. Depois se você reinveste mais, não é mais 301, é 305. E isso vai aumentando conforme o tempo. E, cara, eu lembro que eu fiquei fascinado por esse negócio, né? Quer dizer, como é que você encontra um negócio desse em que você ganha dinheiro dormindo, né? É muito bom. E aí, o que eu entendia também? O que é melhor? Você ser dono de um posto, né? Um grande dono de um pequeno negócio, que tem seu mérito, claro, ou você prefere ser um pequeno sócio de um grande negócio? Quer dizer, ser uma pequena dona de todos os postos Ipiranga do Brasil, né? Sem pagar imposto de renda sobre o dividendo, sem ter a dor de cabeça de ter funcionário ou não, tendo a vantagem de você poder começar cedo, de poder diversificar entre vários negócios. Então, cara, eu me apaixonei de verdade por esse mundo e eu via ali muito propósito, né? Não era uma coisa de ganhar dinheiro por ganhar, era um negócio de você fazer uma renda passiva, construir um patrimônio, investir na economia real, que gera emprego, que gera renda para outras pessoas, através dessa construção do patrimônio, que lá na frente vai pagar os seus boletos. Então eu achava esse um propósito muito legal e que o brasileiro tinha muita carência, sem dúvida. Sim, porque evoluiu muito a questão de investimento de uns anos para cá, por causa de YouTube, mas naquela época não tinha nada, né? Nem sei como que você aprendia, porque você aprendia com seu pai, mas sei, no curso, nem sei o que tinha, né? É que assim, uns 15 anos. As coisas eram muito analógicas, né? Não tinha curso nem nada disso, mas eu já sabia alguns conceitos básicos, eu sabia alguns tickers, então qual é o código da ação. Então eu ia com meu pai pro trabalho e ele falava, até quando eu comecei a estagiar dos 16 para os 17, eu falava, pai, e aí, por onde eu começo? Não sei o quê, já li todos os livros, Dele, não. Primeira coisa que você tem que aprender aqui é como é que abre uma conta, coisas básicas de como funciona uma corretora. Você tem que decorar todos os tickers, que são os códigos. Mas naquela época já tinha bastante corretora ou era mais banco? Não, era o contrário. Tinha bastante corretora média, era bastante fragmentado o mercado. Porque não era famosa, tipo essas que existem hoje, assim? Não eram essas famosas que existem hoje. O mercado passou por vários ciclos, né? Então, década de 90 teve uma consolidação muito grande dos bancos, né? Depois, o que era banco, as corretoras começaram a se pulverizar, que foi ali mais ou menos a situação dos anos 2000. E aí, de 2010 para cá, começou um movimento contrário, né, de consolidação. Você teve movimentos muito importantes de mercado. Então, tecnologia, barateamento dos custos, né, ou seja, isso democratizou o acesso à pessoa física e empoderou esse investidor. Que, obviamente, quer um bom serviço, um custo baixo, né? Isso é ser democrático nos investimentos, basicamente, né? E com a facilidade, né, de linguagem, de tudo. Então, foram poucas as corretoras que tinham capital, de fato, para
acompanhar essas grandes corretoras, esses grandes bancos que começaram a ver oportunidades no nicho dos investimentos, né? Porque quando a gente fala de banco, é um universo muito grande. O mercado de capitais, o mercado de investimentos é mais um segmento ali, né? E o negócio começou a engrenar mesmo, talvez do governo Temer em diante, né? Quando a gente viu uma trajetória de taxa de juros para baixo. Que aí isso faz a pessoa ir para renda variável. Exatamente. Tá. Então o brasileiro se sentiu obrigado a aprender sobre outros produtos que não a renda fixa. E principalmente poupança, né? Naquela época Claro. ainda, né? A poupança ainda era muito forte, né? Mas sabe que eu não julgo assim, num país tão endividado como o nosso, o cidadão que tem um dinheiro guardado, seja ele até na poupança, já é uma vitória, né? Melhor do que você ter dívidas e não ter nenhuma reserva de emergência. E aí, sem dúvida, a gente tem que aprender a comemorar as pequenas vitórias também, né? É verdade. Pô, só de ter juntado essa grana aí já foi um pontapé. E aí o que você falou assim é o seguinte, né? Então, quando os juros, a taxa de juros, a taxa Selic tá alta, a galera fica na renda fixa. Quando a taxa de juros cai, tem uma migração para ações, fundo imobiliário, renda variável. É meio que esperado esse movimento. Exatamente. E foi o que aconteceu ali nessa época aí que você falou. Tipo, a taxa de juros começou a cair, o pessoal começou a ficar mais de olho na bolsa de valores, por exemplo. Exatamente. E aí, obviamente, se você tem a demanda, o lado da oferta vai se movimentar para atender essa demanda. Então, a gente teve muitas melhorias para o consumidor, para o cliente final, que é justamente essa guerra entre corretoras de taxa zero. Tá. E como, obviamente, rentabilizar o negócio. E a gente chegou nesse momento agora, em que todo mundo tem taxa de corretagem zero, né, que é o custo para você investir. Mas e agora? Como é que eu ganho dinheiro? Então, agora que a taxa de juros está subindo de novo, o COI voltou, né, que são os produtos estruturados, oferta de renda fixa. Então, hoje, ninguém mais fala de ações. E qual que é o resultado disso? Boas empresas também são penalizadas por esse fluxo inverso. Tá. E aí que surgem as oportunidades. Boa, boa. Mas aí, você então decidiu em algum momento que isso seria a sua vida. Eu quero ir para a área de finanças e investimentos. Você chegou a fazer facul, por exemplo, relacionada a isso? Fiz facul relacionada a isso. Eu fiz Mackenzie, economia, primeiro. Aí quem faz 4 anos faz mais 2, né? Faz 6. Aí com mais 2 anos me formei em contabilidade, cara. E foi aí que, nossa, se eu tivesse feito contabilidade, nada contra os economistas, meus amigos economistas, fico até triste quando eu falo isso. Mas, cara, a contabilidade é de fato, Warren Buffett tem razão, é a linguagem dos negócios. Se você entende pelo menos o básico de contabilidade, você consegue transformar os números ali numa história. Cada trimestre a empresa vai te contando uma historinha em fotografia. Quando você vai juntando essas várias fotografias ao longo do tempo, você tem todo o filme. E aí, obviamente, é a contabilidade, através dos números, que vai fazer esse papel de te dizer se a empresa é boa ou não, como é que o negócio funciona, tal. E é verdade que você descobriu que o seu pai era riquíssimo no jornal? Foi na revista Exame, cara. O que aconteceu? Foi em 2012. Maio de 2012. Eu nunca vou esquecer isso. E as pessoas falam, imagina, que isso? Ela já sabia que ela era bilionária. Cara, assim, não se falava disso na minha casa. Por quê? A pessoa que tem o patrimônio muito ligado em renda variável não pode se apegar muito a isso. Não pode se apegar muito a isso. Dou um exemplo pra você, na pandemia mesmo. O patrimônio do meu pai saiu de 3 bilhões em ações para 900 milhões. Caramba. Quer dizer, ainda é muito dinheiro. Ainda dá pra, né, alimentar 10 gerações. Um terço do negócio, caiu para Esse cara, você caiu de bi para bi. Aham. Né? Então, assim, se você não tem o sangue frio, se você não exorciza esse negócio do patrimônio e não foca no dividendo, na renda que esse patrimônio te gera, você fica maluco, você não consegue sobreviver nesse mercado por muito tempo. Então, não era uma coisa importante de se falar em casa. Não era, o que ia me agregar e falar, sou bilionário. Não, cara, a gente tinha uma vida muito legal, eu morava no interior de São Paulo, tive um privilégio muito grande, o colégio que eu fui uma criança muito feliz, nunca me faltou nada, sempre fui uma puta privilegiada, eu tenho noção disso, mas eu nunca fui uma criança, uma adolescente que usava Chanel desde criança, sabe? Você já vê essas criancinhas hoje, né? Tudo no logo, né? Fala, minha Nossa Senhora. Então, assim, era Lilica Repelica, normal, era, pô... Lecheval, né? O tênis. Então, bom, você vê pela... Lecheval não, né, Duda? Lecheval até que era bonzinho, né? Pelo amor, Duda. Vocês viram a roupa lá com 5, 6 anos, pô. Simples, não tinha nada de luxo, a gente morava num sítio, a gente fazia viagens, né? Meu pai sempre incentivou muito que a gente viajasse, conhecesse outras culturas. Então, o nosso grande hobby, assim, coisa mais fora da curva, era viajar. Mas não tinha eu não morava num palácio, como é de se esperar de um bilionário, eu não convivia os círculos high society de São Paulo. Nada
disso, eu me vi como uma criança normal, cara. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu vim pra cidade grande, né? A gente que mora no interior, quando eu vim pra São Paulo, fica meio assustado. Quando eu vim pra cá pra estudar, eu ainda morava no interior, então eu pegava o ônibus... Onde vocês moravam no Mariporã. interior? Mariporã? Mariporã, tá. Não é tão longe de São Paulo. Até que é perto, né? É relativamente perto, mais interiorano. 50 quilômetros, 60 quilômetros, né? Já é um climinha mais interiorano, já fala porta, E eu pegava o ônibus na rodoviária de manhã, às 4h45, pra chegar na facu às 7h30, saía meio-dia e meia, ia estagiar, 6 horas de estágio. Pô, chegava em casa 8, 9 horas da noite, estudava, dormia, acordava 4 horas da manhã e repetia tudo de novo, né? E aí, um belo dia, 2012, tava lá na faculdade, passando em frente de uma banca de jornal com uma amiga. Tava lá, gente, meu pai, na capa da revista Exame, e a capa era: As maiores fortunas da Bolsa, conheça os bilionários brasileiros. Meu pai, ele não me deu R$300 por mês de mesada. Caramba. Meu sonho é passar na banca e ver meu Duda. Não, eu não sou teu pai, não. Mas deixa eu dar um recado. Pai, se você for bilionário, por favor, para de esconder esse segredo, porque eu não aguento mais ser pobre, né? Pelo amor de Deus, eu não vejo a hora de botar um funcionário decente aqui em vez do pobrezinho. Caramba, mas que doideira isso, hein, meu? Doideira. E mudou muito na tua mente? Cara, você chegou em casa e falou: pai, que palhaçada é essa? Não, assim, né, obviamente que algumas coisas mudaram pra mim. Eu queria esconder meu sobrenome, não por vergonha nem nada disso, mas, por medo do que o pessoal ia falar, até por segurança. Que uma vez que tá na mídia, né, obviamente que aguça a curiosidade das pessoas, enfim, os julgamentos. Então, cara, 16 para 17 anos, eu tava na faculdade, começando a vida, muitas inseguranças. Você tem outro sobrenome? Não, só Bartz. Só esse? Só Bartz. E aí eu usava... Não tem um Silva ali no meio pra dar uma sorte? Silva, aí eu usava o Freitas, que é da minha mãe, nome do meio da minha mãe. Tem que casar pra mudar de nome. Não vem com essa, hein? Eu já entendi o seu jogo. Pobrezito, sim. Sai daqui, pobrezinho, seu zoião. E, então, obviamente que isso criou, assim, muitas inseguranças, né? Cria inseguranças na cabeça de uma jovem, mas eu já tinha isso muito em mente, que eu queria trabalhar com meu pai, queria aprender o ofício dele, e meus colegas da faculdade falavam: imagina, é um absurdo, o que você tá fazendo no Mackenzie, né? Pô, Mackenzie é legal, tal, mas você devia estar em Harvard, Yale, estudando lá fora, Oxford, o que você tá fazendo aqui? Eu falava: cara, em Oxford, em Harvard, não ensinam o que meu pai tem pra me ensinar. Tem gente que pagaria pra trabalhar com ele. E eu que sou filha e tenho a oportunidade de ser a sucessora e eu gosto disso, não vou fazer. Então, estudei aqui, fiquei aqui e fiz questão de querer aprender desde cedo. Então, lá nos 17 anos eu já comecei a estagiar com ele. E, cara, no dia seguinte que eu descobri que eu era filha de bilionário, isso é muito importante. Eu não sou bilionária. Meu pai é. É o dinheiro dele. Se Deus quiser, vai demorar muito pra eu ver a cor desse dinheiro. Até lá, eu fui ensinada em casa, eu sempre fui incentivada, eu fazer o meu dinheiro, pensar com a minha cabeça, ter as minhas próprias opiniões. Isso é muito importante. Pensando nisso, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O seu pai, ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa, isso, né? Isso. Eu vou falar aqui porque ele já falou 500 vezes, né? Mas, pessoal, só pra você ter uma noção, quanto que acho que é R$1.015.000 por dia que ele ganhou? Por dia, isso aí. Gente, se eu ganhasse só os 15 mil por ano, já tava feliz, né? Mas, mano, é muita coisa, né? Caramba, inclusive, deixa eu fazer a conta. Pix. Não é o Pix, é só a conta, viu? Dia só um diazinho pro pobre show. Deixa eu fazer a conta aqui, 365. Aumentou um pouquinho. Entregamos o imposto de renda essa semana e em 2022, esse número é de 2021, agora, fresquinho, é a primeira vez que eu falo desse número, ele não falou ainda. Eba! 1.100.000. Primeira mão, para Brasil! Brasil! Informação muito importante aqui. Quanto que foi? Números aqui, ainda a verificar, tá? Ainda não foi auditado este número aqui, mas aproximadamente 1.126.000 por dia. Caramba, vai tomar banho, meu, caramba.